Uma mensagem enviada por engano. Mudou tudo entre ela e o CEO. Que homem lindo! Ela escreveu sem querer, e agora ele não para de provocá-la todos os dias. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que acontece entre eles vai surpreender você. O coração de Fernanda quase parou quando percebeu o que havia feito. Ali, na tela iluminada do celular, brilhava a confirmação mais aterradora que poderia imaginar. A mensagem "Que homem lindo" havia sido enviada para Roberto Almeida, o CEO da empresa, e não para sua melhor amiga como pretendia. Suas mãos tremiam enquanto segurava o aparelho. O ar-condicionado do escritório, de repente, parecendo insuficiente para resfriar o calor que subia por seu rosto. Eram 7 da manhã em São Paulo. Ela havia chegado cedo, como sempre, e naquele momento de descuido, enquanto tomava o primeiro gole de café com leite ainda fumegante, comentara sobre a foto que ele publicara nas redes sociais da empresa. Uma imagem dele visitando a nova filial em Florianópolis, os cabelos grisalhos levemente bagunçados pela brisa do Atlântico. Fernanda era conhecida no departamento financeiro por 3 qualidades que a definiam completamente: a capacidade de encontrar erros que todos ignoravam, mesmo nos relatórios mais complexos; a pontualidade quase obsessiva que a fazia chegar 1 hora antes de todos; e o silêncio cuidadoso que mantinha sobre sua vida pessoal. Aos 42 anos, havia construído uma reputação sólida, baseada em competência e discrição. Seus colegas a respeitavam, embora poucos realmente a conhecessem, além dos números que ela manipulava com maestria. O perfeccionismo que demonstrava nos balanços financeiros escondia um medo profundo. O terror de ser vista como vulnerável, de permitir que alguém descobrisse que por trás da fachada profissional existia uma mulher que secretamente observava cada detalhe do homem que comandava aquele império corporativo. Os olhos de Fernanda percorreram novamente a mensagem. Não havia forma de desfazer. Não havia maneira de voltar o tempo. O pânico inicial deu lugar a algo pior: a vergonha absoluta. Imaginou as risadas, os comentários entre os executivos, a perda de credibilidade que tanto havia demorado para construir. Seus dedos voaram sobre o teclado, escrevendo e apagando possíveis explicações. Desculpa, foi um erro. Óbvio demais. Minha sobrinha pegou meu celular. Ridículo. Erro de envio em massa. Pior ainda. A resposta chegou 15 minutos depois, quando ela ainda debatia se deveria fingir que seu celular havia sido roubado ou simplesmente pedir demissão por e-mail. Obrigado pelo elogio. Minha sala, 8h30. A mensagem era curta, formal, mas havia algo naquelas palavras que fez seu estômago revirar. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava antes de negociações importantes, aquela calma controlada que precedia movimentos estratégicos. Fernanda se olhou no reflexo da janela. Seu terno cinza impecável, o cabelo castanho preso num coque perfeito, os brincos discretos de pérola. Tudo em sua aparência gritava profissionalismo e controle. Mas por dentro, era um turbilhão de emoções contraditórias. Durante 2 anos havia admirado Roberto Almeida à distância segura de sua estação de trabalho, observando como liderava reuniões com uma confiança que parecia inata, como sua voz grave ressoava nas salas de conferência, como suas decisões transformavam projetos impossíveis em realidades lucrativas. O relógio marcava 8h15, 15 minutos para se preparar para a humilhação mais devastadora de sua vida profissional. Fernanda fechou os olhos e respirou fundo. Se fosse enfrentar isso, faria com a mesma dignidade que manejava cada crise financeira que chegava à sua mesa. A sala de Roberto ocupava todo o último andar do edifício corporativo na Avenida Paulista, com janelas que ofereciam uma vista panorâmica do skyline paulistano, com a cidade acordando sob o céu de março. Fernanda nunca havia estado ali antes. Suas interações sempre haviam sido mediadas por gerentes e reuniões em salas de conferência. Quando bateu à porta, uma voz firme respondeu: "Entre." Ele estava de pé junto à janela, segurando uma xícara de porcelana branca. Virou-se lentamente, e pela primeira vez Fernanda notou que seus olhos
eram de um castanho quente, quase dourado sob a luz natural. Roberto tinha 53 anos, e cada linha de expressão em seu rosto contava histórias de decisões difíceis e conquistas árduas. Sua presença preenchia a sala de uma maneira que não tinha nada a ver com o espaço físico e tudo a ver com a energia que emanava. "Sente-se, por favor", disse, indicando uma poltrona de couro junto à sua mesa. O aroma de café fresco se misturava com um perfume amadeirado discreto. Fernanda obedeceu, as pernas tremendo levemente, esperando a humilhação que certamente viria. Preparou mentalmente suas desculpas, sua explicação sobre a privacidade dos pensamentos pessoais, sobre como isso não afetaria seu profissionalismo, mas o que ele disse a seguir mudou completamente o rumo daquela manhã. "Preciso de alguém de confiança para um projeto especial." Roberto se sentou diante dela, seus dedos entrelaçados sobre a mesa. "Estamos planejando expandir para 3 novas cidades nos próximos 8 meses: Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Você seria responsável por toda a estruturação financeira." Fernanda piscou, confusa. Havia ouvido corretamente? Era uma oportunidade que qualquer profissional mataria para ter. "Eu?" conseguiu articular, sua voz soando mais aguda do que o normal. "Senhor Almeida, eu, Roberto", a interrompeu. "Se vamos trabalhar juntos tão proximamente, o senhor é desnecessário." Havia algo em seu sorriso, quase imperceptível, apenas uma leve curvatura nos cantos dos lábios, que sugeria que ele não havia esquecido a mensagem. "E sim, você. Revisei seu trabalho durante os últimos 2 anos. Ninguém nesta empresa tem seu olho para detalhes, sua capacidade de prever problemas antes que aconteçam. Mas a mensagem..." Fernanda sentiu que devia abordar o assunto, embora cada palavra a fizesse sentir mais exposta. "A mensagem?" Roberto se recostou na cadeira, seus olhos brilhando com algo que ela não conseguia decifrar completamente. Foi refrescante. Num mundo onde todos me dizem exatamente o que acham que quero ouvir, foi sincera, embora talvez mal direcionada. Uma pausa deliberada. Ou talvez não. As bochechas de Fernanda arderam. Foi um erro terrível. Eu nunca. "Fernanda..." Sua voz se tornou mais séria, embora não perdesse aquele toque de calor. "A mensagem foi um acidente, mas esta oferta não é. Venho considerando você para este projeto há semanas. Você apenas me deu a desculpa perfeita para chamá-la hoje." Levantou-se, caminhando até a janela, as mãos nos bolsos. "Este projeto pode transformar a empresa, mas preciso de alguém brilhante, dedicado e, acima de tudo, corajoso. Alguém que não tenha medo de dizer a verdade, mesmo que acidentalmente." Fernanda sentiu algo se movendo em seu peito, uma mistura de alívio, excitação e um terror renovado. "É uma grande responsabilidade." "É", admitiu Roberto, virando-se para ela. "E será exigente. Viajaremos juntos, trabalharemos longas horas, enfrentaremos resistência de pessoas que não querem mudanças." Seu olhar se intensificou. "Mas se aceitar, prometo que será a experiência mais transformadora de sua carreira." E Fernanda esperou até que ela levantasse o olhar. "Os erros só são imperdoáveis se não aprendermos com eles. O seu me mostrou que debaixo dessa perfeição profissional há uma pessoa real. E isso é exatamente o que preciso na minha equipe." Quando Fernanda saiu daquela sala 30 minutos depois, com um contrato preliminar em mãos e uma agenda de reuniões que começava na segunda-feira seguinte, percebeu que o chão sob seus pés havia mudado completamente. Já não era a analista invisível em sua estação de trabalho. Agora, era a pessoa que trabalharia diretamente com o homem que havia admirado à distância. E isso era tão emocionante quanto aterrorizante. Os dias seguintes revelaram um lado de Roberto Almeida que Fernanda nunca havia imaginado. Descobriu que ele tinha um senso de humor cruel e sofisticado, uma habilidade para encontrar exatamente o ponto onde a provocação roçava o desconforto sem cruzar linhas profissionais evidentes. Era um mestre na arte da ironia sutil. A primeira vez foi na segunda-feira de manhã. Fernanda chegou às 7, como era seu costume,
com uma pasta cheia de análises preliminares sobre os mercados de Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Havia trabalhado todo o fim de semana, pesquisando tendências econômicas, custos operacionais, concorrentes locais. Quando entrou na sala de reuniões designada para seu projeto, Roberto já estava lá, revisando documentos em seu tablet. "Que bom ver você", disse, levantando o olhar com uma expressão séria. Estava esperando ansiosamente. O tom era completamente neutro, profissional, mas Fernanda captou o brilho divertido em seus olhos. Ela sentiu o rubor subindo pelo pescoço enquanto abria seu notebook tentando manter a compostura. "Trouxe as análises preliminares", respondeu, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. Colocou os relatórios sobre a mesa com movimentos precisos, cada um perfeitamente organizado com divisórias coloridas. Roberto os folheou, assentindo com aprovação genuína. "Excelente trabalho, mas preciso que também analise este aspecto." Deslizou seu tablet na direção dela, mostrando uma fotografia de uma localização potencial em Belo Horizonte. Era um edifício comercial moderno perto da Praça da Liberdade. "O que acha? Está bonito o suficiente para seu critério?" Fernanda quase deixou cair sua caneta. Ele havia usado a mesma palavra. Bonito. E ambos sabiam exatamente ao que se referia. Ela respirou fundo, decidindo que se ele fosse jogar esse jogo, pelo menos não lhe daria a satisfação de vê-la desmoronar. "A localização é estratégica", respondeu com voz controlada. "A estética do prédio é secundária aos fluxos de tráfego e acessibilidade para clientes corporativos." Manteve seu olhar, sem permitir-se desviar a vista. Embora deva admitir que a arquitetura moderna mineira tem seu charme particular. O sorriso de Roberto se ampliou ligeiramente. Touché. Assim começou uma dinâmica estranha entre eles. Cada manhã, quando Fernanda chegava com seus relatórios, ele encontrava maneiras sutis de provocá-la. "Preciso de sua opinião sobre esta foto para o relatório anual. Acha que projeta a imagem correta?" Ou, "Notei que você sempre chega cedo. É por dedicação ao trabalho ou a outras motivações?" As palavras eram sempre profissionais na superfície, mas o subtexto era claro como cristal. Fernanda tentava manter-se firme, respondendo com a mesma profissionalidade impecável que sempre a havia caracterizado. Mas por dentro, cada comentário a fazia sentir como se estivesse caminhando numa corda bamba. Parte dela estava furiosa com a facilidade com que ele a desestabilizava. Outra parte, menor e mais honesta, achava aquelas provocações estranhamente estimulantes. Ninguém nunca a havia desafiado assim. Ninguém havia visto além de sua fachada perfeita para encontrar a mulher por baixo. O verdadeiro problema surgiu na terceira semana, quando descobriu algo alarmante nos números preliminares. Um dos principais investidores, um grupo financeiro com sede no Rio de Janeiro, havia começado a retirar seu compromisso. Não de forma oficial ainda, mas os sinais estavam lá. Reuniões adiadas, e-mails vagos, respostas evasivas. Se esse investidor se retirasse completamente, deixaria um buraco de 5 milhões de reais no orçamento. O projeto inteiro poderia colapsar antes de começar. Fernanda passou dias verificando e reverificando os números, buscando alternativas. Trabalhou 70 horas naquela semana, reconstruindo toda a estrutura financeira, explorando fontes alternativas de capital. As noites se tornaram longas, o café se tornou seu melhor amigo e as olheiras sob seus olhos se aprofundaram apesar da maquiagem cuidadosa. Foi numa dessas noites, passadas às 11, quando Roberto apareceu em seu escritório temporário. Fernanda estava cercada de papéis, gráficos projetados nas paredes, 3 telas de computador mostrando planilhas diferentes. Não o ouviu entrar, até que sua voz rompeu o silêncio. "Você precisa ir para casa." Ela levantou o olhar, sobressaltada. Ele estava na soleira da porta, com a gravata afrouxada e as mangas da camisa enroladas até os cotovelos. Pela primeira vez, parecia tão cansado quanto ela se sentia. "Só mais 1 hora", respondeu Fernanda, seus dedos já voltando ao teclado. "Estou quase chegando na solução." Roberto não discutiu. Em vez disso, fez algo inesperado. Entrou, puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado.
Mostre-me o que está fazendo. E ali, no silêncio da madrugada paulistana, com apenas a luz das telas iluminando seus rostos, algo mudou entre eles. As provocações cessaram. As defesas caíram. Ele não era apenas o CEO intocável que gostava de incomodá-la. Era alguém que entendia a linguagem dos números tão bem quanto ela, que via a beleza na solução de um problema complexo. Trabalharam juntos durante 3 horas, suas mentes se sincronizando de uma maneira que Fernanda nunca havia experimentado com ninguém. Quando finalmente encontraram uma solução viável, eram 2 da manhã. Roberto se recostou na cadeira, passando as mãos pelo cabelo. Você é extraordinária, disse, e desta vez não havia provocação em sua voz, apenas admiração genuína. Isso, apontou para as telas cheias de soluções criativas. Isso é brilhante. Fernanda sentiu algo se afrouxando em seu peito. Levara anos trabalhando nas sombras, sendo a pessoa que arrumava problemas sem reconhecimento. Ouvir essas palavras de alguém que realmente entendia o que havia conseguido significava mais do que poderia ter imaginado. Obrigada, respondeu simplesmente, porque não confiava em sua voz para dizer mais. Roberto a olhou por um longo momento, e em seus olhos havia algo que ela não conseguiu decifrar completamente. Vamos, disse finalmente levantando-se. Vou levá-la para casa, e amanhã começamos a implementar isso. Enquanto dirigia pelas ruas vazias de São Paulo, com as luzes dos postes criando padrões dourados no asfalto molhado pela garoa noturna, Fernanda percebeu que havia cruzado um limiar invisível. Já não era apenas mais uma funcionária. Agora era sua parceira neste projeto, e isso mudava absolutamente tudo. A solução financeira que Fernanda havia construído naquela noite interminável requeria um sacrifício que ela não havia antecipado completamente. Para salvar o projeto de expansão, precisaria dedicar-se exclusivamente a ele, renunciando à promoção que havia estado esperando durante 2 anos em seu departamento original. A posição de diretora adjunta financeira, com sua própria equipe e um aumento salarial significativo, havia sido praticamente prometida. Mas agora teria que dizer ao seu chefe, Ricardo Mendes, que não poderia aceitá-la. A conversa foi dolorosa. Ricardo, um homem de 60 anos que a havia mentorado desde que chegara à empresa, olhou-a com uma decepção que cortava mais fundo que qualquer crítica. Tem certeza disso, Fernanda? Perguntou, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Esta oportunidade pode não se repetir, e francamente há rumores. Rumores? Fernanda sentiu seu estômago se contrair. Ricardo suspirou, desconfortável. Sobre o motivo pelo qual Almeida a escolheu para este projeto. Alguns acham que não tem nada a ver com suas capacidades. Fez uma pausa significativa. Aquela mensagem que supostamente você enviou. Então já se sabia. Fernanda sentiu o calor da vergonha se misturando com a raiva. Minhas capacidades são as que salvaram este projeto quando o investidor principal se retirou. Disse com voz firme, embora suas mãos tremessem. Trabalhei 120 horas em 2 semanas para encontrar soluções que ninguém mais havia considerado. Eu sei. Ricardo levantou as mãos num gesto conciliatório. Eu acredito em você, Fernanda. Sempre acreditei. Só estou alertando sobre o que se diz nos corredores. Quando saiu daquela sala, Fernanda sentiu o peso da decisão que havia tomado. Não era apenas sobre uma promoção adiada. Era sobre como seria percebida daqui em diante. Cada sucesso seria questionado. Cada reconhecimento seria visto através do prisma daqueles rumores. As colegas com quem havia almoçado durante anos começaram a se distanciar. Conversas que paravam abruptamente quando ela entrava na copa. Olhares significativos trocados quando Roberto e ela passavam juntos pelos corredores. Patrícia, que havia sido sua amiga mais próxima no escritório, foi brutalmente honesta durante um café depois do expediente. Não estou dizendo que acredito nisso, começou Patrícia, mexendo seu café sem olhar nos olhos dela. Mas você precisa entender como parece. Uma mensagem íntima, e de repente está trabalhando exclusivamente com ele, viajando juntos, reuniões privadas a todas as horas. Não é uma mensagem íntima, Fernanda a interrompeu.
sua voz mais dura do que pretendia. Foi um erro estúpido, e as reuniões são trabalho, Patrícia, só trabalho. Sério? Patrícia finalmente levantou o olhar. Porque eu te vi olhando para ele durante 2 anos, Fernanda. Não sou cega, e agora ele olha para você da mesma forma. As palavras atingiram como um soco, porque continham uma verdade que Fernanda não queria examinar muito de perto. Roberto a olhava de certa maneira, ou era apenas sua imaginação, alimentada por aquela mensagem inicial e pela intimidade forçada de trabalhar tão próximos. O projeto continuou avançando. A primeira filial em Florianópolis estava programada para inaugurar em maio, apenas 2 meses. Fernanda viajou com Roberto pela primeira vez para supervisionar as obras finais. Florianópolis era uma cidade litorânea de Santa Catarina, onde o ar salgado grudava na pele e o som das ondas invadia cada conversa, onde as pessoas viviam num ritmo mais lento, parando para conversas em praças cheias de figueiras. O hotel onde se hospedaram era moderno, com vista para o mar. Fernanda tinha seu próprio quarto, claro, tudo completamente profissional. Mas havia algo em estar longe de São Paulo, longe dos olhos críticos do escritório, que mudava a dinâmica entre eles. As provocações de Roberto retornaram, mas com um tom diferente, mais suave, quase afetuoso. Durante um jantar de negócios com investidores locais num restaurante à beira-mar, onde serviram sequência de camarão e caldeirada, Roberto contou a história da mensagem com uma naturalidade desconcertante. Minha brilhante analista financeira me declarou sua admiração de forma muito direta, disse, seus olhos brilhando enquanto os investidores riam educadamente. Decidi que qualquer um com esse nível de honestidade merecia uma oportunidade. Fernanda queria afundar na cadeira. Suas bochechas ardiam enquanto bebia água, tentando manter uma expressão neutra. Mas quando a reunião terminou e caminhavam de volta ao hotel pela orla, com as luzes dos barcos piscando à distância, ela finalmente explodiu. Por que faz isso? Exigiu, parando sob um poste de luz. A brisa marinha movia seu cabelo solto. Por que precisa mencionar aquela maldita mensagem a cada oportunidade? Roberto virou-se para ela, as mãos nos bolsos, sua expressão mais séria do que ela esperava. Porque quero ver quanto tempo vai demorar para você se defender, respondeu simplesmente. Para parar de sentir vergonha por algo que não foi vergonhoso. Você teve um pensamento humano sobre outra pessoa. Quando ficamos tão frios que isso virou motivo de humilhação, Fernanda o encarou desconcertada. Mas os rumores existiriam de qualquer forma, a interrompeu. Se você fosse homem, diriam que estou preparando você para um cargo executivo. Como é mulher, assumem que há algo mais. Isso diz mais sobre eles do que sobre nós. Deu um passo à frente. E honestamente, Fernanda, não me importo muito com o que pensam. Me importo que você esteja deixando as opiniões deles defini-la. Havia verdade em suas palavras que doía porque tocava algo profundo. Fernanda havia passado toda a vida cuidando meticulosamente de como era percebida, construindo uma fachada de perfeição impenetrável. E numa mensagem acidental, tudo isso havia desmoronado. Não é tão fácil para mim, admitiu em voz baixa. Não nasci com sua confiança. A confiança não é algo com que se nasce, respondeu Roberto, sua voz mais suave agora. É algo que se constrói decisão após decisão. E você tomou decisões corajosas, Fernanda. Sacrificou uma promoção por este projeto. Trabalhou até a exaustão para salvá-lo. Enfrentou críticas e rumores sem desistir. Uma pausa. Isso requer mais coragem do que a maioria das pessoas tem. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama do hotel ouvindo o som do mar, Fernanda pensou em suas palavras. Talvez ele tivesse razão. Talvez fosse hora de parar de se desculpar por existir, por sentir, por ser humana. A mensagem havia sido um erro, sim. Mas tudo que veio depois, tudo que havia conquistado, isso não era um erro. Isso era seu verdadeiro valor. E talvez, só talvez, fosse hora de deixar o mundo ver isso. Maio chegou a Florianópolis com um calor que anunciava o inverno, e com ele, a inauguração da primeira filial. Os preparativos finais foram caóticos, como sempre acontece quando teoria e prática colidem. Mas Fernanda havia aprendido a antecipar problemas,
a ter planos B, C e até D. Na manhã da inauguração, enquanto verificava cada detalhe pela última vez, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: orgulho genuíno. A cerimônia foi um sucesso retumbante. Autoridades locais, meios de comunicação, clientes potenciais, todos reunidos no espaço novo que cheirava a tinta fresca e possibilidades. Roberto fez um discurso que combinava visão empresarial com compromisso comunitário. E quando mencionou a equipe extraordinária que tornou isso possível, procurou o olhar de Fernanda entre a multidão. Ela sentiu algo se expandindo em seu peito, mas a euforia foi de curta duração. De volta a São Paulo, Fernanda começou a notar irregularidades nos relatórios financeiros do projeto de Belo Horizonte. Números que não fechavam, documentos que desapareciam, autorizações atrasadas sem explicação clara. No início pensou que eram erros administrativos normais, mas quando a terceira coincidência ocorreu em 2 semanas, seu instinto analítico se acendeu. Trabalhou discretamente, rastreando cada transação, cada aprovação, cada atraso. O que descobriu a deixou gelada. Paulo Santos, o diretor financeiro da empresa e seu antigo mentor, estava sabotando o projeto, não de maneira óbvia, mas com sutileza cirúrgica. Orçamentos perdidos em sistemas informáticos, aprovações que se atrasavam devido a requisitos adicionais, investidores que recebiam informações incompletas que os faziam duvidar. Paulo havia sido a pessoa que a contratara 5 anos atrás, que a havia guiado quando era nova na empresa, que havia elogiado seu trabalho e a recomendara para promoções. E agora estava tentando destruir o projeto que poderia definir sua carreira. Fernanda passou 3 noites sem dormir, verificando cada peça de evidência. Precisava estar absolutamente certa, porque o que estava prestes a fazer era irreversível. Quando finalmente teve um caso irrefutável, enfrentou a decisão mais difícil de sua vida profissional: expô-lo ou tentar resolver discretamente. A reunião com Roberto foi em sua sala, numa sexta-feira à tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora. Fernanda colocou a pasta com evidências sobre sua mesa, suas mãos tremendo levemente. "Você precisa ver isso", disse, sua voz mais firme do que se sentia. Roberto leu em silêncio, sua expressão se tornando mais escura a cada página. Quando terminou, fechou a pasta lentamente. "Há quanto tempo sabe disso?" "1 semana investigando para confirmar. Mas as suspeitas começaram há 3. "Por que esperou?" Fernanda respirou fundo. "Porque queria ter certeza. Porque Paulo foi meu mentor. Porque expô-lo significaria." Sua voz se quebrou ligeiramente. "Significaria admitir que alguém em quem confiei está disposto a destruir meu trabalho." Roberto se levantou. Caminhou até a janela. São Paulo se estendia sob o céu rosado do entardecer. "Sabe por que ele está fazendo isso?" perguntou sem se virar. "Poder", respondeu Fernanda. "O projeto de expansão mudará a estrutura da empresa. Paulo vê isso como uma ameaça à sua posição." Fez uma pausa. "E provavelmente também tem a ver comigo. Sou sua antiga protegida, agora trabalhando diretamente com você, sem passar por ele. É uma perda de controle. O que quer que eu faça?" Roberto se virou e em seus olhos havia uma pergunta mais profunda. "Até onde está disposta a ir?" Fernanda pensou em todas as vezes que Paulo a havia ajudado, nos conselhos que lhe dera, na confiança que haviam construído. Mas também pensou nas centenas de pessoas que trabalhariam nas novas filiais, nos clientes que se beneficiariam, no projeto que representava não só sua carreira, mas uma visão do que a empresa poderia ser. "Quero que o confronte", disse com voz firme. "Quero que ele veja exatamente o que fez e entenda que há consequências." A confrontação aconteceu na segunda-feira seguinte, numa reunião do comitê executivo. Roberto apresentou as evidências com a precisão de um cirurgião. Paulo tentou se defender, alegando mal-entendidos e erros de sistemas. Mas os números não mentiam, e Fernanda havia construído um caso tão sólido que não deixava espaço para dúvidas. Paulo foi removido de sua posição, mas não sem antes olhar para Fernanda com uma mistura de traição e desprezo que ela nunca esqueceria.
Isso é o que você ganha por confiar nela, disse a Roberto enquanto saía da sala. Uma mulher que vai vender qualquer um por um pouco de atenção do chefe. As palavras foram como uma faca. Fernanda sentiu todos os olhos na sala se voltarem para ela. O silêncio era denso, desconfortável. Roberto se levantou, sua voz fria como gelo. Saia daqui agora, Paulo, e considere que sua indenização é mais generosa do que merece. Mas o dano estava feito. Nas semanas seguintes, os rumores que já existiam se intensificaram. Agora não era só a mulher que havia enviado uma mensagem inapropriada. Era a mulher que havia destruído a carreira de um executivo veterano para proteger sua posição privilegiada ao lado do CEO. Alguns a viam como uma heroína que havia exposto corrupção. Outros a viam como uma traidora oportunista. Fernanda encontrava bilhetes anônimos em sua mesa. Ambiciosa, dizia um. Vale a pena? Perguntava outro. Os almoços na cafeteria se tornaram solitários. Colegas que antes cumprimentavam com sorrisos, agora apenas acenavam. O isolamento era quase físico, como se carregasse uma marca invisível que advertia os outros a se manterem afastados. Foi durante uma dessas tardes particularmente difíceis, quando encontrou seu quinto bilhete anônimo do dia, que Fernanda finalmente se quebrou. Trancou-se no banheiro, deixando que as lágrimas que havia contido durante semanas finalmente fluíssem. Não chorava por Paulo, que havia tomado suas próprias decisões. Chorava pela solidão, pelo preço do sucesso, pela impossibilidade de ganhar não importasse o que fizesse. A porta do banheiro se abriu. Patrícia entrou, a mesma amiga que havia se distanciado. Por um momento apenas se olharam. Então Patrícia suspirou, aproximando-se. Sinto muito, disse simplesmente. Sinto muito por ter duvidado de você. Fernanda limpou as lágrimas. Por que agora? Porque vi os documentos. Roberto os compartilhou com alguns executivos seniores para transparência. O que você fez? O que descobriu? Foi incrível e corajoso. Patrícia ofereceu um lenço. E percebi que fui uma covarde, permitindo que rumores ditassem minha opinião sobre alguém que conheço há anos. Não resolveu tudo, mas foi um começo, e enquanto Fernanda lavava o rosto, olhando-se no espelho, viu algo diferente em seus olhos. Já não estava tentando ser invisível. Já não estava se desculpando por ocupar espaço. Estava de pé, ainda que o chão sob seus pés fosse instável. E isso tinha que significar alguma coisa. Junho trouxe consigo não só o frio do inverno paulistano, mas também uma proposta que Fernanda nunca havia antecipado. Estava revisando projeções financeiras para a filial de Belo Horizonte, quando seu telefone tocou, com um número desconhecido do Rio de Janeiro. Era Alberto Rodrigues, diretor de recursos humanos da Investimentos Carioca, um dos conglomerados financeiros mais prestigiados do Brasil. Senhorita Herrera, começou com voz profissional e cortês. Seu nome tem circulado em círculos muito interessantes ultimamente. Seu trabalho no projeto de expansão da Almeida Corporativo não passou despercebido. Fez uma pausa estratégica. Gostaríamos de oferecer a posição de diretora financeira de nossa divisão de expansão regional. Fernanda quase deixou cair o telefone. Era o tipo de oferta com que analistas financeiros sonhavam. Autonomia completa, um salário 3 vezes maior que o atual, uma equipe própria, a oportunidade de liderar em vez de executar. Precisaria conhecer mais detalhes, conseguiu responder, sua mente acelerando. Claro, estaria disponível para uma reunião no Rio na próxima quarta-feira. Fernanda aceitou sem pensar muito. Só quando desligou, percebeu a magnitude do que acabara de acontecer. Esta era sua saída. Uma oportunidade de escapar dos rumores, de começar de novo num ambiente onde ninguém conheceria a história da mensagem, onde sua competência falaria por si mesma, sem o ruído de especulações. Não disse a Roberto imediatamente. Precisava de tempo para processar, para entender o que realmente queria. Na quarta-feira, pegou o avião para o Rio, vendo a paisagem de São Paulo transformar-se gradualmente nas montanhas e praias cariocas. A reunião foi num escritório impressionante em Botafogo, com vista para o Pão de Açúcar. A oferta era ainda melhor do que havia imaginado. Não só o salário e o título,
mas a oportunidade de construir algo do zero, de implementar suas ideias sem ter que navegar políticas corporativas complexas. Seria respeitada por seu trabalho, não julgada por um erro acidental de meses atrás. Tomará a decisão mais difícil de sua vida, disse-lhe Alberto enquanto a acompanhava à saída. Mas posso ver em seus olhos que já sabe o que quer fazer. Só precisa da coragem de admitir. No avião de volta a São Paulo, Fernanda olhou pela janela sem realmente ver a paisagem. O que queria? Segurança, respeito, paz. Tudo isso estava no Rio. Mas havia algo mais, algo que não conseguia nomear facilmente, que a mantinha presa a São Paulo. Era o projeto? Ou era o homem que o liderava? Roberto soube da oferta antes que ela lhe dissesse. Sempre parecia saber tudo. Foi ele quem a procurou, aparecendo em seu escritório temporário no final do dia. Quando ia me contar? Perguntou sem rodeios, fechando a porta atrás de si. Como? Alberto e eu fomos colegas na escola de negócios. Ele me ligou para verificar referências. Roberto se sentou diante dela, sua expressão indecifrável. É uma excelente oferta. É, Fernanda admitiu sem saber o que mais dizer. Vai aceitar? Não sei. Era a verdade. Seria mais fácil. Um novo começo sem complicações. Complicações? Roberto sorriu sem humor. Essa é sua palavra para isso? Apontou o espaço entre eles. Para o que quer que esteja acontecendo aqui. Fernanda sentiu seu coração acelerar. Não sei o que está acontecendo aqui, Roberto. E esse é exatamente o problema. Não sei se estou imaginando coisas porque quero que existam ou se realmente há algo além do trabalho. Roberto se levantou, caminhou até a janela. São Paulo começava a se iluminar para a noite, as luzes criando constelações urbanas. Vou te dizer o que está acontecendo, disse sem se virar. Desde aquela primeira noite, quando trabalhamos juntos até as 2 da manhã, tenho tentado me convencer de que só admiro sua brilhância profissional, que as provocações eram só minha forma de manter distância apropriada. Virou-se e em seus olhos havia uma vulnerabilidade que ela nunca vira. Mas ambos sabemos que é mentira. O ar na sala pareceu ficar mais denso. Fernanda se levantou lentamente. Então o que é? O que é isso? É complicado, admitiu Roberto. Você é minha funcionária, embora tecnicamente designada a um projeto especial. Há regras, protocolos e estão os rumores que piorariam. Deu um passo em direção a ela. Mas também é isso. Desde que você chegou à minha sala naquela manhã envergonhada por uma mensagem honesta, não consigo parar de pensar em você. Não só em sua brilhância, embora isso seja considerável, mas em sua coragem, em como enfrenta cada obstáculo, em como se recusa a ser definida pelas opiniões dos outros. Fernanda sentiu lágrimas picando em seus olhos. E ainda assim está me dizendo para aceitar a oferta do Rio. Não, corrigiu gentilmente. Estou dizendo para tomar a decisão certa para você. Se isso significa ir para o Rio e construir a carreira que merece, livre de rumores e complicações, então apoiarei essa decisão. Mas se decidir ficar... Fez uma pausa. Se decidir ficar, quero que seja porque quer estar aqui. Não por obrigação, não pelo projeto, mas porque quer ver aonde isso nos leva. E as regras? Fernanda perguntou. Sua voz apenas um sussurro. As regras podem mudar. Os protocolos podem ser atualizados. Já falei com recursos humanos sobre transferi-la formalmente para uma subsidiária independente para o projeto, eliminando a linha direta de reporte. Roberto sorriu levemente. Acontece que quando um CEO realmente quer algo, pode mover montanhas corporativas. Fernanda riu através das lágrimas. Já tinha tudo planejado? Tinha esperança e admitiu, mas precisava que você tomasse sua própria decisão primeiro. Naquela noite, Fernanda caminhou pela Avenida Paulista sozinha, ouvindo o murmúrio de pessoas e o som de músicos de rua. São Paulo a havia desafiado de maneiras que nunca imaginou. Tirara seu conforto, seu anonimato, sua certeza. Mas também lhe dera algo mais valioso, a oportunidade de descobrir quem era além de seus medos. O Rio representava segurança, São Paulo representava risco, mas havia algo que Alberto Rodrigues havia dito. Já sabe o que quer fazer, só precisa da coragem de admitir. E ele tinha razão.
Fernanda ligou para Alberto na sexta-feira de manhã. Sua decisão foi recebida com surpresa, mas respeito profissional. É uma pena perder alguém de seu calibre, disse. Mas entendo, às vezes as melhores decisões não são as mais lógicas. Não havia nada de lógico em sua escolha. Ficar significava enfrentar rumores contínuos, navegar uma relação complicada com seu chefe, arriscar sua reputação. Mas também significava terminar o que havia começado, ver as 3 filiais completadas, trabalhar ao lado de alguém que a desafiava a ser melhor a cada dia. E significava explorar o que havia entre ela e Roberto, fosse o que fosse. A notícia de que havia rejeitado a oferta do Rio se espalhou rapidamente pelo escritório. As reações foram mistas. Alguns viram como confirmação de suas suspeitas sobre seu relacionamento com Roberto. Outros, como Patrícia, entenderam como um compromisso com o projeto. E uns poucos, os que realmente a conheciam, viram como o que era: coragem. Roberto não disse nada quando se encontraram na próxima reunião de projeto. Mas quando seus olhares se cruzaram através da mesa de conferência, cheia de plantas da futura filial de Belo Horizonte, Fernanda viu o alívio e algo mais profundo em seus olhos. Algo que se parecia perigosamente com esperança. O trabalho em Belo Horizonte se intensificou. Diferentemente de Florianópolis, onde tudo havia fluído relativamente suave, Belo Horizonte apresentava desafios únicos. A localização escolhida estava num prédio histórico que requeria permissões especiais de preservação. Os custos estavam superando o orçamento original, e havia resistência local de comerciantes, que temiam que uma empresa grande deslocasse negócios pequenos. Fernanda e Roberto viajaram a Belo Horizonte juntos em julho, quando o frio mineiro era cortante. Hospedaram-se num hotel boutique no bairro Savassi, onde as ruas arborizadas ofereciam charme e o aroma de pão de queijo flutuava de cada padaria. Desta vez, havia menos pretensão entre eles. A decisão de Fernanda de ficar havia mudado algo fundamental. Uma tarde, depois de uma reunião particularmente difícil com comerciantes locais, que havia se estendido por horas, Roberto sugeriu caminhar pela Praça da Liberdade. Eram quase 8 da noite, mas o frio persistia. Os jardins do complexo cultural brilhavam sob a iluminação noturna, suas formas clássicas refletindo a história mineira. "Sabe por que gosto deste lugar?" perguntou Roberto enquanto caminhavam. "Porque desafia expectativas. Quando restauraram esses prédios históricos e os transformaram em centros culturais, todos disseram que era arriscado demais, diferente demais, que nunca funcionaria. Agora são o símbolo de Belo Horizonte." Fernanda entendeu a metáfora. "Está comparando nosso projeto com restauração arquitetônica?" "Estou comparando você com restauração arquitetônica", corrigiu com um sorriso. "Você veio a esta empresa e foi o que se esperava. Discreta, eficiente, invisível. E então, uma mensagem acidental revelou que era muito mais que isso. Humana, vulnerável, audaciosa. E agora está construindo algo que mudará esta empresa fundamentalmente. Pararão em frente ao Palácio da Liberdade, o prédio neoclássico iluminado como uma joia. E você?" Fernanda perguntou suavemente. "O que aquela mensagem revelou sobre você?" Roberto pensou por um momento. Que havia esquecido como conectar com pessoas de verdade. "Passei tanto tempo construindo esta empresa que me tornei tão estruturado quanto um organograma. Tudo tinha seu lugar, sua função, seu propósito." Olhou-a diretamente. "E então você chegou com sua perfeição cuidadosa e seu segredo acidental, e me lembrou que as melhores coisas raramente seguem o plano." Havia algo na forma como a olhava, na luz dourada refletindo em seus olhos, que fez Fernanda sentir que estavam à beira de algo irreversível. "Roberto", começou, sem saber exatamente o que queria dizer. Ele deu um passo mais perto. "Sabe quando decidi realmente que isso", apontou o espaço entre eles, "valia qualquer complicação?" "Quando?" "Aquela noite em Florianópolis, quando expliquei sobre os rumores e você disse que não era tão fácil para você." Sua voz se tornou mais suave, porque vi que você não estava pedindo permissão para sentir. Estava admitindo que tinha medo, e isso é o mais corajoso que alguém pode fazer.
Fernanda sentiu lágrimas ameaçando novamente. Parecia que ultimamente chorava mais que em toda sua vida adulta combinada. Mas estas não eram lágrimas de vergonha ou frustração. Eram lágrimas de reconhecimento, de ser vista completamente pela primeira vez. Tenho medo agora, admitiu. Do que isso significa? De como mudará as coisas. Tudo muda as coisas, respondeu Roberto. Cada decisão, cada risco. Mas podemos escolher quais mudanças valem a pena fazer. Estendeu sua mão. Vale a pena esta? Fernanda olhou para sua mão estendida, depois para seu rosto. Pensou em todos os motivos para dizer não. As políticas corporativas, os rumores, a diferença de posições, as complicações inevitáveis. Mas também pensou naquelas noites trabalhando até tarde, nas provocações que escondiam afeto, nos olhares compartilhados que diziam mais que palavras. Tomou sua mão. Vale a pena. Não se beijaram. Ainda não. Mas enquanto caminhavam de volta ao hotel com suas mãos entrelaçadas, ambos sabiam que haviam cruzado um ponto de não retorno. O que viesse depois seria complicado, desafiador, provavelmente caótico. Mas também seria real, honesto e completamente deles, e isso tinha que ser suficiente. Agosto foi brutal, de maneiras que Fernanda nunca antecipou. A filial de Belo Horizonte enfrentou um atraso significativo quando inspetores descobriram problemas estruturais no prédio histórico, que requeriam reparações extensivas. Os custos dispararam, o cronograma se estendeu e os investidores começaram a se impacientar. Mas o pior não foram os problemas do projeto. Foi o que aconteceu quando alguém fotografou Fernanda e Roberto saindo juntos do hotel em Belo Horizonte. A foto era inocente, caminhando lado a lado, nem mesmo se tocando. Mas a implicação era clara. Viajando juntos, hospedando-se no mesmo hotel, saindo ao entardecer. A foto chegou a um blog de fofocas corporativas que se especializava em escândalos de executivos brasileiros. A manchete era sensacionalista. CEO da Almeida Corporativo e sua analista, romance ou nepotismo. O artigo especulava sobre seu relacionamento, mencionava a mensagem original, sugeria que todo o projeto de expansão era uma desculpa elaborada para estarem juntos. Fernanda descobriu no avião de volta a São Paulo. Seu celular começou a explodir com mensagens, algumas de antigos colegas expressando choque, outras de amigos genuinamente preocupados, e algumas simplesmente com links para o artigo e comentários que variavam desde solidários até cruéis. Leu os comentários no blog, algo que imediatamente se arrependeu de fazer. Como chegou tão alto sendo tão medíocre? Agora sabemos. Típico, mulheres sempre usam o que têm. Ele deveria saber melhor. Isso prejudicará a reputação da empresa. Sentiu-se enjoada. O avião parecia se mover rápido demais, o ar-condicionado frio demais. Fechou os olhos tentando respirar, mas tudo o que conseguia ver eram aquelas palavras: medíocre, usando o que tem, típico. Roberto, sentado ao seu lado na primeira classe, notou sua palidez. O que foi? Quando ela mostrou seu celular, sua mandíbula se tensionou. Leu em silêncio, sua expressão ficando mais escura a cada parágrafo. Isso é. Começou, então parou, buscando palavras apropriadas. Isso é lixo, é minha vida, Fernanda respondeu com voz oca. É como as pessoas me verão daqui em diante. Não, contradisse firmemente. É como pessoas que não te conhecem, que nunca viram seu trabalho, escolhem julgar você. E a opinião delas não significa nada. Mas significava alguma coisa. Na segunda-feira, Fernanda chegou ao escritório para encontrar olhares ainda mais intensos que antes. Conversas que paravam abruptamente, alguns colegas que evitavam contato visual. Durante uma reunião do departamento financeiro, alguém fez um comentário aparentemente inocente sobre maneiras não tradicionais de ascender numa empresa que claramente era dirigido a ela. O conselho de administração convocou uma reunião de emergência. Roberto foi chamado para explicar a natureza de seu relacionamento com Fernanda e se constituía um conflito de interesses. Ela esperou fora da sala de reuniões durante 3 horas, cada minuto parecendo uma condenação.
Quando finalmente saiu, Roberto parecia cansado de uma maneira que ela nunca vira. Querem que você se retire do projeto, disse sem rodeios. Ou que eu traga outra pessoa para supervisioná-lo enquanto você volta ao seu departamento original. Fernanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E o que você disse? Que você irá ao projeto de Porto Alegre semana que vem como planejado, e que qualquer decisão sobre mudanças de pessoal esperará até termos resultados concretos. Passou a mão pelo cabelo. Dei 4 meses a eles, Fernanda. 4 meses para provar que este projeto é bem-sucedido por mérito, não por... O que quer que imaginem. Era uma vitória, mas parecia uma derrota. 4 meses para provar algo que já deveria ser óbvio. 4 meses sob um microscópio, onde cada erro seria evidência de incompetência, cada sucesso seria atribuído a favorecimento. Naquela noite, Fernanda se quebrou completamente. Chegou a seu pequeno apartamento em Pinheiros, deixou sua bolsa cair no chão e simplesmente desabou no sofá. As lágrimas vieram em ondas, todas as emoções contidas durante semanas finalmente saindo. Não era só o artigo ou os olhares, era o peso acumulado de meses lutando contra percepções, defendendo sua competência, sacrificando sua paz por um projeto e um relacionamento que agora pareciam impossíveis. Seu celular tocou. Era Roberto. Está bem? Não, respondeu honestamente. Não estou bem. Não sei se consigo fazer isso, Roberto. Não sei se sou forte o suficiente. Houve uma pausa. Posso ir? 30 minutos depois ele estava em sua porta. Era a primeira vez que a visitava em seu espaço pessoal. Ela sabia que provavelmente havia alguém esperando para tirar outra foto, para escrever outro artigo. Mas naquele momento não se importou. Roberto entrou e simplesmente a abraçou. Não disse nada sobre força ou resistência. Só a segurou enquanto ela chorava, sua camisa absorvendo lágrimas que representavam frustração, medo, exaustão. Quando finalmente se acalmou, ele falou: Você não precisa ser forte o suficiente. Não precisa fazer isso sozinha. Separou-se ligeiramente para olhá-la. E se decidir que não vale a pena, se decidir que sua paz é mais importante que este projeto ou que eu, vou entender. Porque você tem razão. O preço tem sido alto demais. Fernanda o olhou vendo sua própria fadiga refletida em seus olhos. Ele também estava pagando um preço. O conselho de administração questionava seu julgamento. Investidores expressavam preocupações. A imprensa corporativa o estava pintando como um CEO que deixava emoções pessoais comprometerem decisões profissionais. Você se arrepende? Perguntou suavemente. Daquele dia que me chamou na sua sala? Só de uma coisa, respondeu Roberto. Me arrependo de não ter sido mais cuidadoso em protegê-la de tudo isso. Deveria ter previsto como as pessoas reagiriam. Deveria ter estabelecido limites mais claros desde o início. Tocou seu rosto gentilmente. Mas me arrepender de conhecer você, de trabalhar com você, de descobrir que ainda posso sentir algo além de ambição corporativa? Nunca. Aquela noite conversaram durante horas, sobre opções, consequências, caminhos possíveis. Roberto ofereceu formalizar seu relacionamento publicamente, enfrentar a controvérsia diretamente. Fernanda considerou tirar uma pausa do projeto, deixar as coisas se acalmarem. Consideraram cada cenário, cada implicação. No final, não tomaram decisões definitivas, mas chegaram a uma conclusão. Qualquer que fosse o caminho que escolhessem, enfrentariam juntos. E isso, pelo menos, era algo sólido em meio a toda a incerteza. Quando Roberto saiu perto da meia-noite, Fernanda ficou olhando pela janela para São Paulo adormecida. Havia começado esta jornada como uma analista invisível que acidentalmente revelara uma admiração secreta. Agora, era uma mulher no centro de um escândalo corporativo, lutando por sua reputação e seu futuro. Mas também era uma mulher que não tinha mais medo de ser vista. E isso, descobriu, valia algo. Setembro chegou com as chuvas de fim de inverno, lavando São Paulo com uma melancolia que parecia refletir o estado de espírito de Fernanda. O projeto de Belo Horizonte continuava travado em renovações estruturais. Porto Alegre, que deveria ter começado em agosto,
atrasou devido a problemas com licenças municipais. E o Rio de Janeiro, uma quarta cidade que havia sido adicionada ao plano original, parecia cada vez mais uma fantasia que uma possibilidade. Os 4 meses que Roberto havia negociado com o conselho estavam se consumindo rapidamente e não tinham resultados tangíveis para mostrar. Só atrasos, custos excedentes e um rio constante de publicidade negativa. Fernanda começou a ter insônia. Ficava acordada noite após noite, repassando números, buscando soluções que pareciam não existir. Emagreceu visivelmente. As olheiras sob seus olhos se aprofundaram apesar da maquiagem cada vez mais pesada. Patrícia, que havia se tornado novamente uma amiga próxima, expressou preocupação. Você está se destruindo por isso. É minha responsabilidade, respondeu Fernanda mecanicamente. Se falhar, confirmo tudo o que dizem sobre mim. E se tiver sucesso, dirão que foi sorte ou ajuda do Roberto. Patrícia apontou com gentileza brutal. Você não pode ganhar, Fernanda, não nos termos que as pessoas estabeleceram. Mas Fernanda não sabia como parar de tentar. Cada manhã chegava às 6, cada noite saía depois das 10. Trabalhava fins de semana. Recusava convites sociais. Sua vida inteira se reduziu a planilhas, ligações com empreiteiros, reuniões com investidores cada vez mais impacientes. Roberto tentava fazê-la descansar, mas ele estava igualmente consumido. A pressão do conselho era imensa. 2 membros haviam sugerido abertamente que ele renunciasse. As ações da empresa haviam caído 8% desde que começara a controvérsia. Clientes corporativos expressavam preocupações sobre a estabilidade da liderança. A ruptura definitiva veio em meados de setembro, durante uma apresentação crucial aos investidores principais. Fernanda havia trabalhado 3 semanas preparando-a, criando projeções que mostravam como os atrasos eram temporários, como o retorno do investimento justificava a paciência requerida. Era sua chance de demonstrar que o projeto era viável, independentemente de qualquer drama pessoal. Mas 10 minutos antes da apresentação, um dos investidores mais importantes, Dr. Fernando Ortega, um veterano de 70 anos conhecido por suas opiniões tradicionais, disse o que todos pensavam. Por que deveríamos confiar nas projeções de alguém cujo julgamento profissional já está questionado? Nem sequer olhou para Fernanda enquanto falava. Precisamos de garantias de que este projeto está sendo gerenciado com objetividade, não com... Fez um gesto vago. Interesses pessoais. Roberto interveio imediatamente. Dr. Fernando, com todo o respeito, está questionando a competência da profissional mais brilhante desta empresa baseado em fofocas. Não são fofocas se há fotografias. Roberto. Dr. Fernando finalmente olhou para Fernanda e em seus olhos havia um desprezo que cortou mais profundo que qualquer insulto explícito. Entendo que você é um homem. Homens cometem erros de julgamento, mas misturar negócios com assuntos pessoais nunca termina bem. Fernanda sentiu algo se quebrar dentro dela. Não raiva, não indignação, apenas uma fadiga profunda e absoluta. Levantou-se lentamente, recolhendo suas pastas. Com licença, disse com voz neutra, profissional. Preciso tomar ar. Saiu da sala de conferências com a cabeça erguida, caminhando com passos medidos até chegar ao banheiro. Só então permitiu que as mãos tremessem. Olhou-se no espelho. Uma mulher de 42 anos que parecia de 50, consumida por estresse e julgamento constante. Para quê? Para provar o quê, exatamente? Que era boa em seu trabalho? Já sabia disso. Que merecia respeito? As pessoas que importavam já a respeitavam. As que não, nunca respeitariam, não importasse o que fizesse. A apresentação continuou sem ela. Roberto a deu usando seus materiais. Mais tarde disseram que foi bem recebida, que os investidores concordaram em dar 3 meses adicionais. Mas Fernanda mal registrou a informação. Estava sentada em seu escritório vazio, olhando as luzes de São Paulo se acendendo uma por uma enquanto anoitecia. Roberto a encontrou ali horas depois. Estive procurando você por toda parte. Desculpa, precisava ficar sozinha. Ele sentou-se ao seu lado em silêncio por um momento. Dr. Fernando é um dinossauro.
Suas opiniões são compartilhadas por muitos. Fernanda o interrompeu suavemente. Não só ele, o conselho também, alguns investidores, metade do escritório. Olhou-o. Você já se perguntou se eles têm razão? Razão sobre o quê? Sobre nós. Sobre se minha presença neste projeto é um erro de julgamento. Sobre se suas decisões estão comprometidas. Fernanda sentiu lágrimas, mas as conteve. Já estava cansada de chorar. Porque eu me pergunto, Roberto, me pergunto se seria melhor para todos se eu simplesmente desaparecesse. Não diga isso. Por que não? É prático, racional. Se eu me retirar, a pressão sobre você diminui. O projeto pode continuar sem controvérsia. Você mantém sua reputação. Fez uma pausa. E eu recupero minha paz. Roberto se levantou, caminhou até a janela. É isso que você quer, paz? Não sei, costumava pensar que queria sucesso, reconhecimento. Depois pensei que queria isso. Apontou o espaço entre eles. Mas agora só quero não me sentir assim. E como você se sente? Como se estivesse me afogando e todos estivessem observando, julgando minha técnica de natação, em vez de me oferecer um salva-vidas. Roberto se virou, e em seus olhos havia uma tristeza profunda. Se você ficar, não ficará mais fácil. Os próximos 3 meses serão igualmente difíceis, talvez piores. Haverá mais pressão, mais escrutínio, mais críticas. Aproximou-se. Mas também haverá isso. Cada manhã trabalhando em algo em que acredita. Cada problema resolvido que demonstra sua brilhância. E no final, se tivermos sucesso, a satisfação de saber que conseguiu apesar de tudo. E se falharmos? Então falhamos juntos e começamos algo novo, juntos. Fernanda fechou seus olhos. Estava tão cansada, tão completamente exausta de lutar, mas havia algo em suas palavras que ressoou. Não a promessa de sucesso, mas a promessa de não estar sozinha, não importasse o resultado. 3 meses, disse finalmente. Me dê 3 meses para decidir se vale a pena. Roberto assentiu. 3 meses. Naquela noite, enquanto Fernanda dirigia para casa sob a chuva, percebeu que havia cruzado outra linha invisível. Já não estava lutando para provar algo ao mundo. Estava lutando para descobrir o que realmente queria de sua vida. E essa era uma pergunta muito mais difícil de responder. Outubro trouxe tempestades incomuns a São Paulo. O tipo de chuva intensa, que inunda ruas e paralisa o trânsito. Fernanda as via como metáforas apropriadas para seu estado interno. Caos, turbulência, a sensação de que estruturas cuidadosamente construídas estavam desmoronando. Mas, curiosamente, em meio a toda aquela escuridão, algo começou a mudar. Talvez tenha sido tocar o fundo que, paradoxalmente, lhe deu uma base sólida. Ou talvez tenha sido a decisão de dar apenas 3 meses, o que tirou a pressão de ter que suportar tudo indefinidamente. Seja qual fosse a razão, Fernanda encontrou uma nova perspectiva. Começou com uma conversa com seu pai. Antônio Herrera era um homem simples que havia trabalhado toda a vida como marceneiro, numa cidade pequena perto de Campinas. Quando Fernanda o ligou, chorando depois de outro dia particularmente difícil, ele ouviu em silêncio. Então disse: Filha, lembra quando você tinha 8 anos e tentou construir aquela casinha de passarinho? Fernanda riu através das lágrimas. Caiu 3 vezes. 4. A 4ª vez você não estava lá. Mas lembra o que fez? Continuei tentando, mesmo com todo mundo zombando. Exato. E no final, fez a casinha de passarinho mais bonita da vizinhança. Não porque era a mais talentosa, mas porque era a única teimosa o suficiente para não desistir. Uma pausa. Esta situação é sua casinha de passarinho adulta, Fernanda. Maior, mais complicada, com maiores consequências. Mas a pergunta continua a mesma. Vai deixar que as opiniões dos outros te impeçam de construir algo bonito? Foram palavras simples de um homem simples, mas tocaram algo profundo em Fernanda. Havia passado toda a vida adulta sendo perfeita, invisível, inquestionável. E no momento em que mostrou humanidade, vulnerabilidade, o mundo reagiu com julgamento. Mas por que deveria importar-se? Quando havia cedido seu poder de autodefinição a pessoas que nem sequer a conheciam.
Começou a fazer mudanças pequenas, mas significativas. Primeiro, parou de ler comentários online. Bloqueou o blog de fofocas. Parou de buscar seu nome. Ignorou links que amigos bem-intencionados enviavam. Se as pessoas quisessem falar sobre ela, que falassem. Mas não precisava consumir cada palavra venenosa. Segundo, começou a cuidar de si novamente. Voltou à sua aula de yoga que havia abandonado meses atrás. Começou a cozinhar refeições adequadas em vez de sobreviver com café e sanduíches. Dormiu 8 horas quando possível. Seu corpo começou a se recuperar, e com ele, sua mente. Terceiro, e talvez mais importante, começou a construir conexões reais no escritório. Não com todos, não com aqueles determinados a julgá-la, mas com as pessoas que viam além do drama. Patrícia, claro, mas também Roberto, do departamento jurídico, que confessou ter estado numa situação similar anos atrás. E Ana, uma designer jovem que admirava sua resistência. Você não deixa que te definam, Ana lhe disse durante um almoço. Isso é corajoso. Não me sinto corajosa, admitiu Fernanda. Na maioria dos dias mal estou sobrevivendo. Exato. Essa é a coragem real. Não é não ter medo. É ter medo e continuar de qualquer forma. As palavras ressoaram. Fernanda começou a ver sua situação diferentemente. Não como uma vítima de circunstâncias, mas como alguém ativamente escolhendo seu caminho apesar de obstáculos. Era uma mudança sutil, mas poderosa em perspectiva. O projeto também começou a se mover novamente. Os problemas estruturais em Belo Horizonte finalmente se resolveram. As licenças em Porto Alegre foram aprovadas e, milagrosamente, um novo investidor de Salvador expressou interesse não só em financiar uma filial lá, mas em expandir o conceito para outras cidades do Nordeste. Fernanda viajou a Salvador em novembro para encontrá-lo. Sr. Marcos Reis era diferente dos investidores tradicionais, mais jovem, mais aberto, interessado em sustentabilidade e impacto comunitário, além de lucros. Durante sua reunião, ele mencionou casualmente: li sobre a controvérsia ao redor do projeto. Fernanda se tensionou, preparando-se para julgamento, mas ele continuou: achei absurdo, como se as pessoas só fossem capazes de uma dimensão. Como se você não pudesse ser brilhante profissionalmente e ter sentimentos humanos simultaneamente. Olhou-a diretamente. Construir algo significativo sempre vem com críticos. Se não estão criticando você, provavelmente não está fazendo nada valioso. Foi a primeira vez que alguém no mundo dos negócios validou sua experiência sem condições. Fernanda sentiu algo se afrouxando em seu peito. Obrigada, disse simplesmente. Não me agradeça. Só demonstre que tenho razão investindo nisso. Sr. Marcos sorriu. Agora, vamos falar de números. Naquela noite, Fernanda caminhou pelas ruas de Salvador, com o aroma de acarajé no ar e o som de samba saindo dos bares. Era uma cidade completamente diferente de São Paulo, mais quente, mais aberta, com um ritmo que convidava a saborear momentos, em vez de correr para o próximo objetivo. Roberto a ligou. Como foi? Bem, muito bem, na verdade. Temos um novo investidor. Contou sobre Sr. Marcos, sobre sua perspectiva refrescante. E você? Roberto perguntou. Como você está? Fernanda pensou na pergunta. Um mês atrás teria respondido com uma lista de sintomas de estresse. Mas agora, parada numa rua soteropolitana sob um céu estrelado. Estou bem. Realmente bem. Ainda precisa dos 3 meses completos para decidir? Ela sorriu, embora ele não pudesse vê-la. Sim, mas agora é por uma razão diferente. Não estou esperando que as coisas melhorem magicamente. Estou aprendendo quem sou no meio do caos. E quem é você? Ainda não tenho certeza, mas estou começando a achar que está tudo bem. Não preciso ter todas as respostas. Só preciso continuar fazendo as perguntas. Houve silêncio do outro lado, então. Sinto sua falta. Eu também sinto sua falta. Quando volta? Amanhã à tarde. Mas Roberto... Fez uma pausa buscando as palavras certas. Quando eu voltar, precisamos conversar. Realmente conversar. Sobre o que é isso entre nós. Sobre expectativas. Sobre como navegamos o futuro, não importa o que venha. Está bem.
Aceitou. Vamos conversar. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Fernanda fez algo que não havia feito em meses. Escreveu. Não relatórios financeiros ou análises de mercado, mas pensamentos pessoais, reflexões sobre sua jornada. Escreveu sobre a mensagem acidental que mudou tudo, sobre descobrir que perfeição era prisão, sobre aprender que vulnerabilidade era força, e escreveu sobre Roberto, sobre como suas provocações iniciais haviam sido sua forma de lidar com a atração que não cabia em seu mundo estruturado, sobre como havia arriscado sua própria reputação para protegê-la, sobre como, em meio a todo o caos, ele havia sido a única constante. Quando terminou, eram 3 da manhã. Leu o que havia escrito, páginas de honestidade crua que ninguém mais veria. E pela primeira vez em meses, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem insônia. Apenas descanso. Porque finalmente havia entendido algo crucial. Não estava esperando que a tempestade passasse. Estava aprendendo a dançar na chuva. Fernanda retornou a São Paulo com uma clareza que surpreendeu até ela mesma. A conversa com Roberto aconteceu em sua sala, depois que todos haviam ido embora. Era uma sexta-feira à noite em novembro, com a cidade brilhando sob eles como uma tapeçaria de luzes douradas. Tenho pensado, começou Fernanda sentando-se diante dele, sobre o que realmente quero, não o que deveria querer, ou o que seria mais fácil, ou o que silenciaria os críticos, mas o que realmente profundamente quero. Roberto se recostou na cadeira, seus dedos entrelaçados. E quero terminar este projeto, não para provar algo a você ou ao conselho ou ao Dr. Fernando, mas porque acredito nele, porque sei que posso fazer isso e fazer bem. Fez uma pausa. E quero explorar isso com você. Esta coisa estranha, complicada, impossivelmente mal cronometrada entre nós. Isso soa como uma lista de prioridades muito clara. Mas também tenho condições. Roberto levantou uma sobrancelha, interessado. Condições. Primeira, nenhuma proteção especial. Se cometer um erro, quero que me aponte igual a qualquer um. Você não pode me tratar com luvas de pelica porque estamos. O que quer que estejamos. Concordo. Segunda, transparência completa. Com recursos humanos, com o conselho, com quem precisar saber. Chega de segredos, chega de ambiguidade. Se vamos fazer isso, fazemos abertamente e lidamos com as consequências juntos. Também concordo. E terceira, Fernanda respirou fundo. Preciso que entenda que posso mudar de ideia. Sobre o projeto, sobre nós, sobre tudo. Estes 3 meses são tanto para eu me entender quanto para fazer o projeto funcionar. E se no final decidir que preciso de algo diferente, você precisa respeitar isso. Roberto se levantou, rodeou a mesa, ajoelhou-se diante dela para que seus olhos ficassem no mesmo nível. Fernanda, sempre respeitei seu direito de escolher. Mesmo quando esperava que escolhesse ficar, teria aceitado se tivesse decidido ir. Tomou suas mãos. Mas preciso que entenda algo também. Isso não é um jogo para mim. Você não é uma distração ou um erro de julgamento de meia-idade. Você é... Buscou palavras. É a primeira pessoa em 30 anos que me faz querer algo além desta empresa. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Fernanda sentiu lágrimas, mas desta vez de alívio, não de dor. Então concordamos. Concordamos. O beijo que compartilharam foi diferente de qualquer coisa que Fernanda havia imaginado durante todos aqueles meses de tensão. Não era apaixonado ou desesperado. Era suave, deliberado, cheio de promessa em vez de urgência. Era o beijo de 2 pessoas que finalmente haviam decidido parar de lutar contra o inevitável. As semanas seguintes foram uma revelação. Com seu relacionamento agora reconhecido formalmente, com Fernanda transferida para uma subsidiária independente do projeto, algo extraordinário aconteceu. A maioria do drama simplesmente desapareceu. Alguns ainda criticavam, claro, mas sem o escândalo do segredo, sem a tensão da ambiguidade, as críticas perderam seu poder. Mais importante, Fernanda e Roberto puderam trabalhar sem a carga constante de esconder sentimentos.
As provocações dele se tornaram abertas, afetuosas. As defesas dela se relaxaram. Descobriram que eram não só uma boa equipe profissional, mas um casal funcional que se equilibrava mutuamente. O projeto acelerou. Belo Horizonte finalmente abriu em dezembro, uma cerimônia menor que Florianópolis, mas igualmente significativa. Porto Alegre estava programada para janeiro, e Salvador, com o investimento do Sr. Marcos, para março. A quarta cidade, Rio de Janeiro, parecia possível agora. Mas a verdadeira mudança foi interna. Fernanda percebeu que havia passado toda a vida tentando ser invisível, perfeccionista até o ponto da autoaniquilação. A mensagem acidental, longe de ser o desastre que temeu, havia sido sua libertação. Havia forçado a ser vista, julgada, criticada. E ao sobreviver isso, havia descoberto algo mais valioso que perfeição: autenticidade. Uma tarde, enquanto revisavam plantas para Porto Alegre, Roberto comentou: "Sabe o que mudou entre nós?" "O quê?" "Você não está mais tentando me provar nada, ou provar algo a si mesma." Olhou-a. "Simplesmente é. E isso é infinitamente mais atraente que toda a perfeição que tentava projetar antes." Fernanda riu. "Está dizendo que gosta mais de mim agora que sou uma bagunça?" "Estou dizendo que gosto mais de você agora que é real. A bagunça é só um efeito colateral de ser humana." Foi durante este período que Fernanda começou a reparar relacionamentos que havia danificado ou negligenciado. Ligou para seus pais mais frequentemente. Aceitou jantares com Patrícia e outras amigas. Até teve uma conversa difícil, mas necessária com Ricardo, seu antigo chefe, explicando suas decisões e pedindo desculpas por como havia lidado com algumas coisas. "Você não precisa pedir desculpas", Ricardo lhe disse. "Estava numa situação impossível. E honestamente, Fernanda, acho que tudo isso te fez melhor no seu trabalho. Mais estratégica, mais consciente de dinâmicas humanas, não só números." Ele tinha razão. Fernanda notou que abordava problemas diferentemente agora. Já não só analisava dados, considerava pessoas, políticas, percepções. Seu trabalho se tornou mais multidimensional, mais matizado. E seu relacionamento com Roberto continuou evoluindo. Descobriram que gostavam de cozinhar juntos aos domingos, experimentando com receitas brasileiras tradicionais. Que ambos eram terríveis em jogos de tabuleiro, mas jogavam de qualquer forma, competindo ferozmente. Que podiam passar horas em silêncio confortável, cada um trabalhando em suas próprias coisas, mas compartilhando espaço. Uma noite, depois de um dia particularmente bem-sucedido, onde garantiram o financiamento final para Porto Alegre, jantaram num restaurante pequeno no bairro da Vila Madalena. As ruas boêmias estavam iluminadas com luzes natalinas, criando uma atmosfera mágica. "Lembra quando disse que precisava de 3 meses para decidir?" Roberto perguntou enquanto compartilhavam um pudim de leite. "Sim." "Já passou quase isso. Decidiu?" Fernanda pensou cuidadosamente antes de responder. "Decidi que a pergunta estava mal formulada. Não se trata de se vale a pena o sacrifício. Se trata de se estou vivendo autenticamente. E pela primeira vez na minha vida estou. Isso significa que você fica? Significa que não vou a lugar nenhum. Não porque devo, mas porque quero." Olhou-o através das velas na mesa. "Isso te assusta?" Roberto sorriu. "Aterroriza, mas da melhor maneira possível." Saíram do restaurante de mãos dadas, caminhando sem destino particular pelas ruas arborizadas. São Paulo no Natal tinha uma magia especial. As luzes, os mercados, o aroma de panetone, a promessa de novos começos. "Há algo que nunca te disse", Fernanda começou enquanto caminhavam. "Sobre aquela mensagem." "O quê?" "Não foi completamente um acidente. Quero dizer, sim, quis enviar para minha amiga. Mas o pensamento era real, frequente. Havia estado observando você durante 2 anos." Parou virando-se para ele. "Acho que parte de mim queria ser pega. Queria que algo, qualquer coisa, quebrasse a gaiola que havia construído ao redor da minha vida." "E quebrou?" "Demoliu a gaiola completamente, da forma mais caótica, pública, humilhante possível." Riu. "Mas também me libertou. Então, obrigada."
por aceitar minha admiração desajeitada e transformá-la nisso. Roberto a beijou ali no meio de uma rua arborizada sob luzes natalinas, com pedestres passando e músicos de rua tocando músicas natalinas. E Fernanda pensou que se pudesse voltar atrás e desfazer aquela mensagem acidental não o faria. Porque cada momento doloroso, cada crítica, cada noite sem dormir, havia sido o preço de se descobrir. E esse era um preço que valeria a pena pagar 1000 vezes mais. Janeiro trouxe consigo o calor intenso do verão gaúcho, quando Fernanda e Roberto viajaram a Porto Alegre para a inauguração da segunda filial. A cidade era completamente diferente das cidades que haviam trabalhado antes, com sua arquitetura europeia, resiliente, com uma beleza que refletia sua história de transformação. O pôr-do-sol no Guaíba pintava o céu de tons laranjas e rosas que pareciam validar todos os esforços. A cerimônia de inauguração foi maior que as anteriores. Imprensa nacional, autoridades gaúchas e investidores de todo o Brasil. Sr. Marcos voou de Salvador especificamente para comparecer, assim como o prefeito de Belo Horizonte. Era uma validação tangível de que o projeto havia superado a controvérsia inicial e se tornado algo significativo por mérito próprio. Durante seu discurso, Roberto fez algo inesperado. Em vez de falar só sobre visão corporativa, reconheceu publicamente os desafios que haviam enfrentado. Este projeto quase não aconteceu, admitiu diante de centenas de pessoas. Não por falta de viabilidade financeira ou demanda de mercado, mas porque permitimos que preocupações irrelevantes sobre a vida pessoal de profissionais talentosos quase superassem evidências objetivas de sua competência. Fernanda, parada ao lado do palco, sentiu seu coração acelerar. Ele continuou. Aprendi algo valioso este ano. Aprendi que as melhores decisões empresariais vêm quando tratamos as pessoas como seres humanos completos, não como recursos unidimensionais. Aprendi que vulnerabilidade não é fraqueza, mas a base da inovação real. E aprendi. Olhou diretamente para Fernanda, que às vezes os menores erros nos levam às maiores descobertas. Houve um silêncio. Então um aplauso que começou lentamente, mas cresceu até preencher o espaço. Nem todos estavam aplaudindo pelas mesmas razões, Fernanda sabia. Alguns celebravam o projeto, outros a mensagem sobre humanidade nos negócios, e alguns simplesmente apreciavam a honestidade crua num mundo de discursos corporativos ensaiados. Depois, durante a recepção, Dr. Fernando Ortega, o investidor que havia questionado tão duramente Fernanda meses atrás, aproximou-se dela. Parecia desconfortável. Senhorita Herrera, devo oferecer uma desculpa. Fernanda olhou-o, surpresa. Dr. Fernando? Permiti que preconceitos de outra época nublassem meu julgamento profissional. Disse com dificuldade, como se cada palavra custasse. Questionei sua competência baseado em circunstâncias irrelevantes. Vi os números. Vi como gerenciou cada crise, cada atraso, cada obstáculo. Você não é só competente. É excepcional. Era a validação que Fernanda havia querido durante meses, mas descobriu que já não precisava dela da mesma forma. Obrigada, Dr. Fernando. Mas mais que desculpas, gostaria que considerasse atualizar seus critérios de avaliação para futuras profissionais. Ele piscou, não esperando a resposta. Então, lentamente, assentiu. É justo e necessário. Naquela noite, Fernanda e Roberto caminharam pelas margens do Guaíba, com o pôr do sol pintando o céu de cores impossíveis. Fevereiro estava perto, o que significava que os 3 meses que Fernanda havia pedido quase haviam concluído. Ainda pensa na oferta do Rio? Roberto perguntou. Às vezes, admitiu Fernanda. Não porque quero ir, mas porque me pergunto como teria sido essa versão alternativa da minha vida. Olhou-o, mas acho que teria sido mais segura, mas menos significativa. Esta versão, a caótica, é mais interessante. Interessante é sua maneira educada de dizer estressante? Fernanda riu. Interessante é minha maneira de dizer que finalmente estou vivendo, em vez de só sobrevivendo. Receberam a notícia sobre Salvador em fevereiro. A filial lá não só estava adiantada no cronograma,
Sr. Marcos havia convencido 3 investidores adicionais para expandir a outras cidades nordestinas: Recife, Fortaleza e Natal. O que havia começado como um projeto de 3 cidades agora era potencialmente 7. Você vai precisar de uma equipe maior, Roberto disse a Fernanda durante uma reunião de planejamento. Não pode mais fazer tudo sozinha. Fernanda sabia que ele tinha razão, mas a ideia de delegar, de confiar em outros com algo tão pessoal era difícil. E se contratarem as pessoas erradas? Se não entenderem a visão, então você as treinará, as guiará. Roberto sorriu. Igual a como eu te guiei. Bem, depois de todos os jogos mentais iniciais, a criação de sua equipe se tornou o projeto dentro do projeto. Fernanda contratou cuidadosamente. Ana, a jovem designer que a havia admirado, se tornou sua assistente principal. Roberto do jurídico assumiu todos os aspectos regulatórios. E, para sua surpresa, Patrícia pediu transferência para o projeto, trazendo sua experiência em recursos humanos. Por quê? Fernanda perguntou quando Patrícia fez a solicitação formal. Porque você me ensinou algo, Patrícia respondeu. Me ensinou que é possível ser profissional e humana simultaneamente, que não temos que escolher entre sucesso e autenticidade. Fez uma pausa. E porque acredito nisso, não só no projeto empresarial, mas no que representa, a possibilidade de fazer as coisas diferentemente. Março chegou com as primeiras chuvas de outono, enchendo São Paulo de flores e a sensação de renovação que vem com o frescor das manhãs. A inauguração de Salvador estava programada para o final do mês, e seria a maior até agora. Mas antes disso, Fernanda tinha algo a fazer. Organizou uma reunião com todas as mulheres profissionais da Almeida Corporativo. Não era obrigatória, mas mais de 50 compareceram. Fernanda falou honestamente sobre sua experiência. A mensagem acidental, os rumores, as dúvidas, os julgamentos. E sobre como havia navegado tudo mantendo sua integridade profissional. Não estou dizendo que meu caminho é o correto para todas, concluiu. Mas direi isso. Sua humanidade não é uma fraqueza. Suas emoções não invalidam sua competência. E se alguém sugerir o contrário, o problema é deles, não seu. Uma analista jovem levantou a mão timidamente. Mas como lidar com o medo? O medo de que, se mostrar vulnerabilidade, vão tirar vantagem. Fernanda pensou cuidadosamente antes de responder. Você não lida com o medo fazendo-o desaparecer. Lida com o medo reconhecendo-o, sentindo-o e agindo de qualquer forma. Tive medo cada dia do ano passado. Ainda tenho. Mas aprendi que coragem não é ausência de medo. É decidir que algo importa mais que o medo. A reunião terminou com uma ovação de pé. Várias mulheres se aproximaram depois para compartilhar suas próprias histórias, seus próprios desafios. Fernanda percebeu que, sem querer, havia se tornado algo que nunca aspirou ser. Um símbolo. Não de perfeição, mas de resiliência. Não de ter todas as respostas, mas de continuar fazendo as perguntas. A inauguração em Salvador foi numa tarde dourada de final de março, com o aroma de dendê enchendo o ar e axé tocando ao fundo. Era perfeita da maneira que só as coisas baianas podem ser. Caótica, mas bonita, formal, mas calorosa, profissional, mas apaixonada. Durante o discurso de Fernanda, ela olhou para o público. Investidores que inicialmente duvidaram, mas agora aplaudiam. Colegas que a haviam julgado, mas agora respeitavam. E Roberto, parado ao lado, olhando-a com orgulho evidente, e percebeu que havia completado um círculo extraordinário. Este projeto começou com um erro, disse, permitindo-se sorrir ante o reconhecimento de alguns no público. O tipo de erro que a maioria tentaria apagar, esquecer, fingir que nunca aconteceu. Mas esse erro me ensinou que nossos momentos mais humanos são frequentemente nossos momentos mais importantes, porque nos lembram que somos pessoas antes de ser profissionais, e que as melhores coisas que construímos vêm não da perfeição, mas da autenticidade. Fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem. Então, obrigada. Obrigada a todos que confiaram neste projeto, mesmo quando era controverso. Obrigada àqueles que me desafiaram a ser melhor. E obrigada especialmente àqueles que me lembraram
que estar errada uma vez não significa estar errada sempre. O aplauso foi ensurdecedor, e enquanto Fernanda descia do palco, sentiu algo que não havia sentido em muito tempo: paz genuína. Não porque tudo era perfeito, mas porque finalmente havia aceitado que perfeição não era a meta. Plenitude era. Abril trouxe consigo não só temperaturas mais amenas, mas também uma reunião crucial do Conselho de Administração. Os 3 meses estendidos que Roberto havia negociado haviam expirado. Agora era hora de uma avaliação final do projeto e, implicitamente, da decisão de manter Fernanda em sua posição de liderança. Fernanda preparou a apresentação mais completa de sua carreira. Não só números, embora esses fossem impressionantes. 3 filiais operacionais, 4 em desenvolvimento, retorno de investimento superando projeções iniciais em 32%. Mas também incluiu algo mais: testemunhos de funcionários locais, impacto comunitário, inovações em processos que outras divisões da empresa estavam adotando. A noite antes da reunião, Fernanda não conseguiu dormir. Não por nervos, como teria sido meses atrás, mas por clareza. Percebeu que não importava o que o conselho decidisse, ela estaria bem. Havia provado sua competência além de qualquer dúvida razoável. Havia construído uma equipe forte. E o mais importante, havia se encontrado no processo. Roberto a encontrou no escritório às 5 da manhã, repassando slides pela última vez. Você não pode melhorar algo que já é perfeito, disse da porta. Perfeição é subjetiva, respondeu Fernanda sem levantar o olhar. É, mas seu trabalho não é. É objetivamente brilhante. Sentou-se ao seu lado. Nervosa? Curiosa, corrigiu. Nervosa implica que temo o resultado. Curiosa significa que quero ver o que acontece, mas confio na minha capacidade de lidar com qualquer coisa. Quando você ficou tão filosófica? Fernanda finalmente olhou-o. Por volta do momento em que um CEO provocador decidiu transformar meu erro humilhante numa oportunidade transformadora. A reunião do conselho foi às 10. Fernanda apresentou durante 90 minutos. Respondeu perguntas durante outros 60. Alguns membros do conselho fizeram perguntas difíceis sobre sustentabilidade a longo prazo, sobre se a expansão rápida colocava em risco a qualidade. Mas, notavelmente, ninguém perguntou sobre seu relacionamento com Roberto. Esse tópico parecia, finalmente havia perdido relevância diante de resultados tangíveis. Quando a votação ocorreu, foi unânime. Continuar o projeto com Fernanda como diretora, expandir para as cidades adicionais propostas e considerar replicar o modelo no Uruguai e Argentina. Era mais do que havia esperado. Dr. Fernando, que havia sido seu crítico mais duro, foi o primeiro a felicitá-la depois. Havia dúvidas sobre se uma pessoa poderia manter objetividade profissional em circunstâncias pessoais complexas, disse. Você não só provou que era possível, demonstrou que às vezes essas mesmas circunstâncias fortalecem o desempenho ao tornar a pessoa mais completa, mais consciente. Era uma vitória. Mas Fernanda sabia que a verdadeira vitória havia acontecido muito antes, no dia em que decidiu parar de se desculpar por existir. Naquela noite, Roberto organizou um jantar privado num dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, com vista para o Ibirapuera. Era só para eles dois. Precisamos conversar sobre o futuro, disse uma vez que serviram o vinho. Soa sério. É, mas não da forma que você teme. Roberto tomou sua mão através da mesa. O projeto se expandirá a nível internacional. Isso significa mais viagens, mais responsabilidade. Provavelmente você precisará se mudar entre cidades. É uma oportunidade incrível para a sua carreira. Ouço um mas na sua voz, mas também significa menos tempo juntos, ou... Fez uma pausa. Significa que precisamos definir isso formalmente, não só como colegas com um relacionamento, mas como casal comprometido navegando carreiras internacionais juntos. Fernanda sentiu seu pulso acelerar. O que você está propondo exatamente? Roberto tirou uma pequena caixa do bolso. Estou propondo que você pare de me chamar de seu chefe e comece a me chamar de seu futuro marido. O restaurante pareceu desvanecer.
Fernanda olhou para a caixa, depois para Roberto, depois novamente para a caixa. Isso é um salto gigante desde vamos ver como vai. Passou um ano desde aquela mensagem, Roberto apontou. Um ano trabalhando juntos, nos desafiando mutuamente, sobrevivendo controvérsias, construindo algo significativo. Se isso não é tempo suficiente para saber, então nunca será. E a empresa? O conselho? Já falei com eles. Há precedentes de casais casados trabalhando na mesma empresa, só requer alguns ajustes estruturais. Sorriu. Além disso, depois de tudo o que passamos, você realmente se importa com o que pensam? Fernanda riu. Há um ano teria ficado aterrorizada, agora. Abriu a caixa, revelando um anel elegante de água marinha. Agora só estou animada. Isso é um sim? É um... Você ainda está me provocando, mas desta vez não me incomoda. Olhou-o com lágrimas nos olhos. Sim, Roberto, claro que sim. O beijo que compartilharam foi interrompido por aplausos discretos de outros clientes que haviam notado o pedido. Fernanda riu, enxugando as lágrimas. Nunca faço nada privadamente mais, não é? Você preferiria que fosse diferente? Pensou no ano passado. A mensagem pública, os rumores, as controvérsias, cada momento privado tornado espetáculo. E percebeu que não mudaria nada. Não, respondeu honestamente. Esta é nossa história, pública, complicada, pouco convencional, e é perfeitamente imperfeita. As semanas seguintes foram um turbilhão. Anunciaram seu noivado formalmente, o que gerou outro ciclo de artigos. Mas desta vez, a narrativa era diferente. Já não era CEO e subordinada em romance escandaloso. Era casal empresarial demonstra que profissionalismo e romance podem coexistir. Pequena mudança em palavras, enorme mudança em percepção. O casamento foi programado para junho, cedo o suficiente para ser antes da inauguração do Rio em julho, mas longe o suficiente para planejar adequadamente. Fernanda insistiu em algo pequeno e íntimo, só família próxima e amigos verdadeiros. Depois de um ano no olho público, queria este momento para eles. Mas primeiro havia algo que precisava fazer. Em maio, Fernanda voltou à sua cidade natal, perto de Campinas. Seu pai estava em sua oficina de marcenaria, as mãos manchadas com verniz de madeira, cercado pelo aroma familiar de serragem e cola. Pai, começou, sua voz emocionada. Quero te agradecer. Antônio Herrera levantou o olhar, surpreso. Por que, filha? Por me ensinar sobre persistência, por aquela história da casinha de passarinho. Limpou uma lágrima. Me agarrei a essa história durante este ano. Cada vez que queria desistir, pensava em você me dizendo para continuar tentando. Seu pai colocou sua ferramenta cuidadosamente. Limpou as mãos no avental. Fernanda, você não precisava que eu te ensinasse nada. Essa persistência sempre esteve em você. Só precisava de uma razão importante o suficiente para descobri-la. E encontrei? Encontrou sua razão? Sim, mas não era o projeto ou o homem, embora ambos sejam bons. Tocou seu coração. Sua razão era você mesma. Decidiu que valia a luta. E isso, minha filha querida, é o mais corajoso que alguém pode fazer. Fernanda abraçou seu pai ali, na oficina onde havia passado tantas tardes de sua infância, aprendendo que criar coisas bonitas requer paciência, precisão e a vontade de começar de novo quando algo sai errado. Aquelas lições silenciosas da infância haviam sido sua fundação durante o ano mais difícil de sua vida adulta. E enquanto dirigia de volta a São Paulo, com as montanhas paulistas verdes sob o céu azul, Fernanda percebeu que a história que começou com uma mensagem humilhante havia evoluído em algo muito maior. Não era só sobre encontrar amor ou provar competência profissional. Era sobre descobrir autenticidade num mundo que constantemente pressiona a conformidade. Era sobre ter coragem de ser imperfeitamente humana, e isso, decidiu, era o melhor final possível, ou melhor, o melhor começo. O casamento de Fernanda e Roberto foi numa fazenda restaurada nos arredores de São Paulo, cercada por cafezais e campos de lavanda. Era um sábado de junho, com o tipo de clima perfeito que parece encomendado especialmente. Céu azul, brisa suave, temperatura ideal.
Apenas 40 convidados, exatamente como Fernanda quis. Patrícia foi sua madrinha, parada ao seu lado, enquanto se preparava no quarto nupcial. Nervosa? Perguntou, ajustando o véu de renda que havia pertencido à avó de Fernanda. Estranhamente não, Fernanda respondeu, olhando-se no espelho. O vestido era simples, elegante, completamente diferente dos ternos corporativos que havia usado durante anos. Deveria estar nervosa? Provavelmente. Você está prestes a casar com seu chefe numa cerimônia que será fotografada e comentada. Há um ano você estaria aterrorizada. Fernanda sorriu. Há um ano eu estava aterrorizada de tudo. Agora só estou feliz. A cerimônia foi curta, mas emotiva. O pai de Fernanda a levou ao altar, suas mãos calejadas de marceneiro tremendo levemente. Roberto esperava no final, parecendo mais relaxado do que Fernanda o havia visto em um ano. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu daquela forma que reservava só para ela, sem provocação, sem jogos, só afeto genuíno. Os votos foram tradicionais, mas as palavras que compartilharam depois não foram. Há 14 meses, começou Roberto segurando suas mãos, recebi uma mensagem que mudou minha vida. Não porque fosse particularmente eloquente ou sofisticada, mas porque era honesta, de uma maneira que havia esquecido que existia. Fernanda sentiu lágrimas ameaçando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. E eu enviei essa mensagem pensando que seria o pior erro da minha vida, continuou ela. Acabou sendo o melhor, porque me forçou a parar de me esconder, me forçou a ser vista. E ao ser vista, encontrei tudo isso. Apontou o espaço entre eles, depois os convidados, depois a si mesma. Encontrei vida real. Não houve olho seco entre os convidados. Até Dr. Fernando, sentado na terceira fila, limpou discretamente os óculos. A recepção foi exatamente como Fernanda a imaginou. Comida paulista autêntica, música ao vivo que misturava samba com MPB, risas sem restrições. Senhor. Marcos deu um brinde que começou como avaliação financeira do ROI de relacionamentos pessoais e terminou como meditação sincera sobre o valor da autenticidade. Mas o momento que Fernanda lembraria para sempre veio mais tarde, quando ela e Roberto dançavam sozinhos sob as estrelas enquanto os convidados conversavam dentro. No que está pensando? Ele perguntou, movendo-se lentamente à música distante. Em como começamos, respondeu Fernanda. Uma mensagem acidental que pensei que seria meu fim, e acabou sendo meu começo. Você se arrepende de algo? Fernanda pensou cuidadosamente. Me arrependo da dor que causei a algumas pessoas. Me arrependo dos momentos onde permiti que o medo me controlasse, mas me arrepender da mensagem em si. Da jornada que desencadeou? Balançou a cabeça. Não, nem um segundo. E se pudesse voltar e escrever a mensagem certa desde o início, o que diria? Era uma pergunta fascinante. Fernanda pensou em todas as opções. Algo profissional, algo inteligente, algo que não causasse controvérsia. Mas então percebeu que a mensagem certa era exatamente a que havia enviado, porque a mensagem certa não era a mais apropriada. Era a mais honesta. Diria exatamente o mesmo, respondeu finalmente. Que homem lindo! Porque era verdade. E porque toda verdade, mesmo inconveniente, tem seu próprio valor. Roberto a beijou sob o céu estrelado paulista, cercados pelo aroma de lavanda e o som distante de risadas. E Fernanda pensou no ano que havia passado, os desafios, as lágrimas, os triunfos, o crescimento. Pensou na mulher que era antes da mensagem, invisível, medrosa, perfeitamente miserável, e na mulher que era agora, visível, corajosa, imperfeitamente feliz. O escritório do Rio abriu em julho, a maior de todas as filiais. Fernanda e Roberto dirigiram a inauguração juntos, agora como casal casado, como líderes empresariais respeitados, como símbolo de que é possível equilibrar profissionalismo e humanidade. Durante seu discurso conjunto, Fernanda compartilhou algo que havia estado guardando. Há uma mensagem que quero enviar hoje, disse, olhando para o público de centenas de pessoas. Não a uma pessoa,
mas a todos que já sentiram que tinham que escolher entre sucesso profissional e autenticidade pessoal. Fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem. A mensagem é esta: vocês não têm que escolher, não têm que ser perfeitos para serem valiosos, não têm que esconder sua humanidade para serem respeitados. Sim, será complicado. Sim, haverá críticos, mas a alternativa é uma vida pela metade, onde seu verdadeiro eu permanece escondido por medo de julgamento. Olhou para Roberto, depois novamente para o público. Então sejam corajosos, enviem a mensagem errada. Cometam erros honestos, porque às vezes os erros nos levam exatamente onde precisávamos estar o tempo todo. O aplauso foi ensurdecedor e sustentado, e enquanto Fernanda descia do palco de mãos dadas com seu marido, sentiu algo que havia buscado toda a vida sem saber: paz completa com quem era. Não perfeita, não sem falhas, mas autêntica, corajosa e completamente ela mesma. 6 meses depois, sentada em seu novo escritório com vista para toda São Paulo, Fernanda abriu seu laptop e encontrou um e-mail de uma jovem analista na empresa. O assunto dizia: obrigada por sua coragem. A mensagem contava uma história familiar. Uma mulher lutando com expectativas impossíveis, escondendo seu verdadeiro eu, temendo que sua humanidade invalidasse sua competência profissional. Fernanda respondeu: sua humanidade não é sua fraqueza, é seu superpoder. Use-a sabiamente. E enquanto pressionava enviar, sorriu, lembrando que há apenas 2 anos ela teria precisado exatamente dessa mensagem. Agora podia dar aos outros o que havia descoberto para si mesma: permissão para ser imperfeitamente maravilhosa. O telefone de Fernanda tocou. Era Roberto. Almoço? Onde? Aquele café pequeno onde costumávamos trabalhar até tarde. Estou com nostalgia de quando tudo era novo e assustador. Fernanda riu. Tudo ainda é novo e assustador. Só que agora sabemos que podemos lidar com isso. Exatamente meu ponto. Então, almoço. Me dê 20 minutos. Enquanto saía de seu escritório, passando pelo departamento financeiro onde havia começado sua jornada, Fernanda pensou no poder dos começos acidentais, em como uma mensagem enviada sem intenção havia desbloqueado uma vida que nunca soube que queria, em como os momentos mais vergonhosos às vezes contêm as sementes das transformações mais extraordinárias. Seu telefone vibrou com uma mensagem de seu pai, uma foto de uma casinha de passarinho nova que havia construído. Para seu novo jardim, dizia a nota, porque todos precisamos de um lembrete de que mesmo projetos que caem 3 vezes podem terminar bonitos. Fernanda guardou a foto, sabendo que a emolduraria. Era um símbolo perfeito de sua jornada. Persistência através de colapsos, beleza emergindo de tentativas imperfeitas, sucesso definido, não por perfeição, mas pela vontade de continuar tentando. Ao sair do prédio em direção ao sol brilhante de São Paulo, Fernanda Herrera, diretora internacional de expansão da Almeida Corporativo e esposa de seu CEO, percebeu que havia chegado exatamente onde precisava estar. Não porque tudo fosse perfeito, mas porque finalmente havia aprendido que imperfeição era onde a vida real acontecia. E isso, decidiu, era a mensagem mais importante de todas.